Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia de hoje. Hoje, nesse diazinho já geladinho aqui no Rio Grande do Sul, vamos conversar um pouco a respeito do tema da esperança. Esses dias eu escutei na rádio uma palavra de uma pessoa que estava dizendo que não devemos perder a nossa esperança jamais. E eu gosto muito da palavra esperança, eu gosto do significado dela, eu gosto de me sentir esperançoso. E eu tenho certeza que nós temos muitas razões para termos esperança. Afinal, nós sabemos que a esperança é a última que morre. E não queremos deixar morrer a esperança é nossa. E por isso nós vamos hoje estudar o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 até versículo 12. Antes de nós lermos, vamos ter um momento para orar. Ora em casa, com a tua família ou sozinho. Agora eu quero convidar você a fazer uma leitura do texto. Faça uma leitura silenciosa ou então compartilhada com as pessoas que estão à sua volta. Se você deseja acompanhar o texto comigo, então você pode ainda aguardar um pouco. E agora nós vamos ler juntos o texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele. Exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Ao final dessa leitura bíblica, quero te convidar para você ainda ter um momento para anotar perguntas ou ainda observações que você tem do texto. E depois vamos continuar o nosso estudo bíblico. O estudo bíblico de hoje ele está falando a respeito de um texto que eu acho um tanto quanto complexo. Por isso eu tive algumas ferramentas que me ajudaram no estudo, comentário bíblico, um dicionário para falar a respeito do termo esperança e também um manual bíblico. Eu acredito que nós vamos poder desvendar as coisas mais complicadas, fazendo um estudo mais aprofundado. Então agora vamos falar a respeito do texto. Nós estamos aqui estudando o livro de Pedro. Se você se lembra de Pedro, aquele lá que era discípulo de Jesus, que o negou 3 vezes. É interessante que Pedro esteja aqui falando a respeito de uma esperança que ele tem na ressurreição, que é a expectativa da vida após a morte, e que ele tenha aliado as palavras cura à esperança. Porque se nós lembramos bem da história de Pedro, foi ele quem negou Jesus 3 vezes. No momento que ele havia negado Jesus e viu o seu mestre sendo levado para ser crucificado, provavelmente ali estava se encerrando toda a esperança da vida dele, porque talvez ele não estava preparado para deixar o seu mestre. E eu fico imaginando os conflitos que se passaram no coração dele, vendo todas aquelas coisas acontecerem, e a alegria que ele teve ao descobrir que seu mestre havia ressuscitado dos mortos. E a ressurreição de Jesus, ela não trouxe somente esperança para ele naquele momento, de saber que poderia estar com seu mestre de novo, mas ela afirmou e confirmou uma coisa que Jesus Cristo já havia falado, de que ele haveria de preparar-lhes um lugar onde eles estariam morando com o mestre. E da mesma forma como Jesus ressuscitou, também está dito que ele ressuscitará a todos aqueles que nele creem no último dia. E aqui Pedro está louvando a Deus pela esperança que está acesa em seu coração, uma alegria, uma esperança que é diferente de qualquer outra que o povo de Israel já teve. Até porque quando nós vemos a história do povo de Israel, sabemos que muitas vezes os planos deles foram frustrados.
Eles buscaram realizar coisas com as próprias mãos e não conseguiram. Mas aqui existe um tesouro, uma herança, a graça de Deus, que está guardada, de modo que nenhuma pessoa pode alcançar, roubar ou destruir. E essa herança não somente está guardada para os eleitos, como também está guardando os eleitos, a ponto de que aqueles que creem em Jesus não precisam mais ter medo da morte, porque o seu tesouro está guardado, e eles estão guardados por Deus. Ainda que a morte venha, eles receberão a recompensa daquilo que creem. E a certeza que eles têm, que mantém viva essa esperança, é a fé que eles têm em Deus. Uma fé que é verdadeira e digna de confiança, porque eles estavam crendo em Deus, que foi fiel em toda a história do povo de Israel, jamais deixando de cumprir com suas promessas. E da mesma maneira, eles poderiam aguardar, porque a recompensa seria dada no último dia, que é chamado também de fim dos tempos. No momento que Deus vem para julgar as nações e para levar os seus, para que sejam ressuscitados para a vida eterna. E vemos aqui como é que a fé e a esperança estão aliadas uma com a outra. A fé mantém a esperança viva, porque a fé suporta todos os tipos de provas e tribulações. E mesmo Pedro diz no texto, quanto maiores as tribulações, maiores as provas, mais forte será essa fé. Ela será refinada, aperfeiçoada, trabalhada por Deus. E ela permanecerá mais pura do que o próprio ouro. E ele está se referindo ao ouro, porque o ouro ele é purificado através do calor. As impurezas que estão lá dentro são consumidas pelo calor, e o ouro se torna refinado e puro. E da mesma forma, o cristão, quando passa por tribulações e por provas, tem a sua fé trabalhada e refinada, porque aquilo que é fraco, aquilo que é impuro, é tirado fora pelo calor da tribulação e pelo trabalho de Deus. E é interessante ver nos versículos 10 até o versículo 12, que essa fé ela já era viva no coração dos profetas. Eles falavam a respeito de Cristo, mas nunca viram se concretizar as suas profecias. E aqui o texto fala que eles falavam no Espírito de Cristo, falavam através da ação do próprio Cristo. E Pedro diz que esses cristãos de agora são agraciados porque eles estão desfrutando e vivendo coisas que os profetas gostariam de ter vivido e ouvido falar. E até os anjos estão aguardando a revelação final de todas as coisas no dia da ressurreição, onde toda a história vai ser encerrada e onde os filhos de Deus irão se encontrar com Ele e serem salvos para a vida eterna e a alegria eterna do lado de Deus. E eu pergunto a você, o que esse texto falou à sua vida? Falando sobre fé, esperança, esse texto é relevante para ti hoje? Vamos lá, vamos conversar um pouco. Primeira coisa que nós falamos aqui era a respeito da esperança. Lá no início do vídeo falamos o que é a esperança e por que nós gostamos tanto de nos sentir esperançosos. A esperança é a espera e é definida como a espera por um objeto esperado. Por exemplo, quando você faz uma encomenda e sabe que vai receber um produto em casa, você tem uma estimativa, um prazo para que ele chegue. E você fica na esperança de que ele possa chegar cada dia mais rápido. Então a esperança sempre está antecipando a chegada de alguma coisa ou uma recompensa. A esperança é quase como uma aposta em algo que vai dar certo ou algo que vai dar errado. É quando nós medimos as circunstâncias, olhamos lá para frente e dissemos, eu acho que isso vai dar bom, ou eu acho que isso vai dar ruim. Por isso que a exigência da esperança é ter fé, e fé é confiar. Confiar de que algo está certo, de que algo está errado, ou confiar em alguém. E também está escrito lá em 1 Pedro 3,15 que nós devemos estar prontos para responder a razão da fé que nós temos. O porquê nós temos fé. Se a esperança existe, quer dizer que existe fé. E se existe fé, quer dizer que ela está fundamentada em alguma coisa. Eu gosto de usar alegorias para tentar entender as coisas. Então a esperança ela é uma corda que liga o nosso presente com o futuro. No presente nós temos fé. E nós temos fé e a esperança é quem liga essa fé com aquele futuro. Se você já pescou alguma vez, é basicamente da seguinte forma. Quando você vai pescar, você geralmente tem uma vara, seja de bambu, uma carretilha, um molinete. Você tem uma linha, um anzol e uma isca. E a expectativa de pegar peixe. Então, quando você vai para uma lagoa, você vai procurar o melhor lugar para largar a tua linha e ali fisgar o teu peixe. Então, o caniço é a fé. Aquele molinete, aquela vara é a fé. É aquilo que tu te segura. É aquilo que tu confia. E você deposita a sua esperança no lugar onde que você acha que trará resultados, que é aquela linha. Você larga a linha no lugar que você acha que vai ter peixe. E da mesma forma nós largamos a linha da nossa esperança nos lugares onde que nós acreditamos que trarão resultados para nós. Por isso a fé vem antes da esperança.
E é interessante ver que lá na Bíblia a esperança pode ser traduzida como confiar, sentir-se seguro, refugiar-se, esconder-se, esperar com ansiedade e aguentar firme. Como a esperança sabe pelo que espera, sabe que existe também uma luta por aquilo que é esperado. Como antes eu usei o exemplo da pescaria, quando você larga a linha na água, você sente pelo peso e pela fricção que a linha tem se o que você está puxando é algo que é pesado ou leve. Às vezes você percebe a linha se mexendo e você fica esperançoso de que seja um peixe grande, mas às vezes é um peixe pequeno. Ou às vezes acontece você fisgar um pedaço de pau e tirar para fora da água. E como a esperança tem a base na fé e nós vivemos agarrados, tendo fé em alguma coisa, sabemos que também não queremos estar perdendo tempo depositando nossa esperança nas coisas erradas. E eu vejo como hoje as pessoas estão desesperançosas porque elas lançaram a linha de sua esperança em águas infrutíferas, que não trarão resultado nenhum. Águas que não trarão recompensas, águas que só farão com que a pessoa perca tempo. E como a Bíblia mesmo fala, se a nossa esperança ela é somente para o tempo presente, então nós somos os mais infelizes e dignos de misericórdia. E uma coisa que a pescaria me ensinou é que quando a linha não está mexendo, desiste daquilo e vai tentar em outro lugar. E a Bíblia testemunha que Deus nos dá a base para uma nova fé. Uma fé que nasce dele, uma fé que vem dele, é um presente dele, uma fé que já vem com uma recompensa no outro lado, na outra ponta. É como se Deus ele tivesse fisgado o maior peixe e desse agora o caniço para que a gente segurasse. E sabemos que o peso da graça é grande, mas que a recompensa da graça é garantida. Por isso que qualquer cristão que esteja andando com Deus passará por sofrimento, por tribulação, mas isso só fortalecerá os seus braços e o deixará mais forte. E a caminhada com Deus não é uma caminhada sem tribulação, ela tem muita tribulação, mas essa tribulação, como diz o próprio texto bíblico, ela é prova de que a nossa fé ela é viva, de que ela está depositada no lugar certo, de que existe algo no outro lado que nós estamos puxando, que nós estamos fisgando. E como diz no versículo 9, nós sabemos que estamos alcançando o alvo da nossa fé, que estamos chegando ao final da batalha. E os melhores peixes são aqueles que oferecem as maiores lutas. A fé em Deus nos tornará mais fortes, nos fará olhar para a vida com esperança. E caminhar com Deus, estar com a linha da esperança arraigada nessa graça, presa nela, nos trará uma recompensa que será maravilhosa. Até como diz o final do versículo 12, uma recompensa que até os anjos anseiam ver. Querem saber qual é o grande peixe que foi fisgado. E eu acho muito interessante como a Bíblia fala que quem fomos fisgados fomos nós, pela graça de Deus. Existe muita luta no caminho, até como Paulo fala, que a carne milita contra o espírito. Existe muita tribulação, nós somos imperfeitos, estamos sendo santificados pelo Senhor. Mas esse Deus que nos fisgou pela sua graça não deixará de nos dar com isso todas as outras coisas. Por isso a esperança, ela não nos tira a tensão. Nós sempre viveremos uma vida com tensão, com batalhas, com lutas, mas ela nos tira o medo e a incerteza. Porque nós temos a fé fundamentada em um Deus real, um Deus verdadeiro, que cumpriu com as suas promessas do início ao fim. E eu quero deixar essa palavra para você hoje. Deus está contigo apesar de tudo o que está acontecendo. Ele está ao teu lado. Se você passa por tribulações, por lutas, você se tornará mais forte através delas. Tenha uma esperança que é para além dessa vida. Não limite sua visão somente ao que está acontecendo hoje, ao que você está sofrendo. Existe um plano maior, um plano de Deus para você. E nós podemos acabar nos tornando desesperançosos quando estamos olhando para nós mesmos ou olhando para baixo. Mas Deus nos chama para olhar além, olhar para o horizonte. Porque a esperança ela não é egocêntrica, ela não fica olhando para si, ela fica olhando para o alvo daquilo que será alcançado. E olhando também para aquele que nos alcançou pela sua graça e pela sua misericórdia. Por isso seja bendito o nosso Deus, que nos deu a sua graça, uma esperança viva, para além dessa vida, e para que nessa vida nós perseveremos. Desejo que Deus ele possa te ajudar a enfrentar as suas batalhas da vida, que Ele mantenha viva a esperança dentro de ti, de que tudo que existe vai passar, as coisas boas, as coisas más, elas vão embora, mas a graça de Deus permanece, e Ele permanece contigo em todos os momentos e circunstâncias. Que Deus nos abençoe e nos encha de esperança.